Casais inteligentes realmente enriquecem juntos? Será que o casamento é uma opção economicamente boa para o seu bolso? O casamento, ou ficar junto de alguém, por incrível que pareça, ainda é o melhor negócio. Pessoas que estão juntas acumulam até 4 vezes mais patrimônio do que os solteiros. E embora isso pareça muito loucura, ou pareça um contrassenso, eu vou explicar aqui o porquê isso acontece. Mas aí você pode estar pensando, pô, se o casamento é tão bom economicamente, por que a maior parte dos casais separam, divorciam por questões econômicas? E é que eu vou te ajudar a transitar entre como ser casado e manter sua identidade no casamento e ainda construir patrimônio de uma maneira saudável e segura. Porque o casamento não precisa terminar com começar com amor e terminar estamos quebrados, ou temos que pagar muitos boletos, vamos separar. Agora, sabiam disso que o principal motivo que leva os casais ao divórcio é a questão financeira? Pois é, isso é uma curiosidade. Muitos pensam que o amor acabou e tal, mas no Brasil, o que mais termina com os casamentos são as questões econômicas, que realmente são muito difíceis. Bom, o primeiro fator, e bastante importante, porque casais tendem a enriquecer mais do que solteirões, é a economia de escala. Então, quando você vai morar junto de alguém, primeira coisa, você dilui o custo de um aluguel. Geralmente fica mais barato alugando um apartamento com 2 pessoas do que pagando tudo sozinho. Você dilui o supermercado, enfim, todos os custos. Muitas vezes você divide o carro. Então você vai fazendo uma economia de escala mesmo, que ajuda bastante a sobrar mais dinheiro para as pessoas no final do mês. Mas é uma parte apenas da equação. O buraco é mais embaixo. O ponto mais importante não é exatamente quanto sobra no mês. É que ter um parceiro, para a maior parte das pessoas, deixa o cérebro se sentindo mais seguro, libera menos cortisol, que é o hormônio do estresse. E eu já falei isso em alguns vídeos sobre, por exemplo, como enriquecer o característica das pessoas que enriquecem, que eu vou deixar aqui na descrição do canal. No card do canal que eu vou deixar aqui. E como, inclusive, você faz para ficar menos estressado. Também tem as dicas naquele vídeo. Quando a gente está em casal, como eu falei, a gente libera menos cortisol no sangue, que é o hormônio do estresse. E quando a gente tem menos estresse, o nosso cérebro ele fica mais brilhante, mais inteligente, porque o estresse, a ansiedade constante, ela tira um pouco da inteligência. E isso, para quem quer tomar decisões conscientes, inclusive no enriquecimento, é muito importante, né? Quando a gente tá mais sob cortisol, a gente faz mais compras impulsivas, a gente gasta mais, e etc. E além daquele fato óbvio, que os solteiros, a gente não coloca isso muitas vezes na conta, está em busca muitas vezes de um parceiro. Então ele sai mais pra balada, bebe mais, se diverte mais, o que não é um problema, mas que muitas vezes acabam sendo hábitos mais caros do que estar solteiro. Mas o ponto principal ainda é, o cérebro precisa de segurança para ter prosperidade, para que sobre energia para planejar a sobra de dinheiro, planejar como investir esse dinheiro, criar planos juntos para o longo prazo. Então, assim, ter uma pessoa muitas vezes te coloca em um planejamento de longo prazo. Diferente muitas vezes de um solteiro, que está focado qual balada vai amanhã, ou enfim, qual marca de cerveja vai tomar. O que, de novo, não tem nenhum problema com isso. Mas, geralmente, é uma conta mais cara do que para quem está com um cônjuge. E aí, de novo, você está se perguntando se é tão bom ser casado? Por que os casais muitas vezes separam por questões financeiras? E aí entra um ponto específico. Os casais muitas vezes falam de tudo, falam da vida sexual, quem saíram no passado, sobre o trabalho, e tudo bem. Mas a hora que vai falar de dinheiro é um tabu para muitas famílias. Então, muitas vezes as pessoas do casal vão escondendo quanto ganham, quanto gastam, no que gastam. Tem um conceito para isso, quando você começa a mentir as contas, as finanças, que chama infidelidade financeira. Se você achou aí que a só traição que você fazia fora de casa era um problema, pois é, talvez você tenha dois para repensar. Infidelidade financeira também destrói muitos casamentos. Então é muito importante a transparência nessa comunicação e falar abertamente sobre dinheiro. Até porque cada um entende dinheiro como uma coisa diferente. Por exemplo, eu posso entender dinheiro como segurança. Logo, eu vou querer juntar o máximo que eu posso. E minha cônjuge entende dinheiro como liberdade. Logo, ela quer gastar e viajar e passear. Tá tudo bem como cada um vê o mundo, isso não é um problema. O problema é quando os casais não se comunicam, não entendem o que significa dinheiro para cada um deles, e aí não conseguem criar um planejamento que contemple as necessidades de cada um. E quando isso acontece, começa a ter briga e, eventualmente, possivelmente, infelizmente, um divórcio pode estar a caminho. Então, é muito importante que as pessoas do casal conversem entre si sobre dinheiro, sobre o que querem, sobre os planos de longo prazo com o dinheiro e tentem achar um meio termo entre o que é importante para um e o que é importante para outro. E aí entra uma questão muito importante até do ponto de vista psicológico. O que é melhor? Contas conjuntas ou contas separadas? E a revista Você S.A., que eu vou deixar aqui o artigo, ela sugere que as pessoas tenham contas separadas, eu tenho a minha conta pessoal, minha esposa a conta pessoal dela, mas uma conta também conjunta. Porque assim, vocês criam um
projetos de longo prazo juntos, mas também sem que cada um perca a sua individualidade. Aí a pessoa não fica sentindo que ela tem que dar satisfação por tudo que ela gasta. Comprei a blusinha da Shein. Poxa, mas por que você comprou a blusinha da Shein? E aí isso vira uma briga homérica, mas a gente já gastaria isso com sei lá o quê. Então assim, deixa uma parte para os teus sonhos individuais, a tua conta pessoal, e na conta conjunta para os sonhos e o que é importante conjunto. Para vocês também terem um plano de longo prazo juntos, um plano financeiro juntos, que também é bastante importante. Mas essa decisão, ela é muito, muito, muito pessoal. Porque existem pessoas que, sim, elas gastam compulsivamente, talvez não dê para deixar uma conta conjunta. Tem pessoas que querem guardar tudo que podem, enfim. Vocês têm que conversar sobre isso e ver qual é o melhor caminho para vocês. Essa solução, ela parece muito viável de ter a conta conjunta, mas também é importante definir quanto cada um vai botar nessa conta. Né? A primeira coisa, talvez os gastos, é importante que cada um gaste com as contas da casa proporcional a quanto ganham. E também coloque nessa conta proporcional ao quanto ganha. Assim ninguém sente que está fazendo demais pelo time. Poxa, eu coloco 80 mil e minha cônjuge bota 1.000. Pô, parece realmente injusto, mas se a cônjuge ganha 2 mil e o cara ganha 300 mil, bom, talvez não seja tão injusto assim. Por isso que é importante fazer o saldo total, e por isso tem que conversar e não omitir as informações financeiras de quanto que é o total que o casal ganha, quanto cada um ganha no casal, e aí sim fazer essa conta para ver quanto vai ficar na conta individual de cada um e na conta compartilhada. Amiguinho e amiguinha, se vocês estiverem gostando desse vídeo, e tem que estar gostando, pô, deu um trabalho pra caramba pegar os artigos, ler eles e construir esse conteúdo pra vocês, pro cremosinho, pra cremosinha aprenderem uma coisa legal, curta o vídeo em primeiro lugar, juro que não cai o dedo, compartilha com o amiguinho que fala assim, eu não vou casar porque isso aí vai me empobrecer, comenta também o vídeo, eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês, tá bom? Então aproveitem e façam isso daí, continuando o vídeo. E eu entendo que esse é um assunto realmente muito difícil de abordar com o cônjuge. É um assunto delicado falar de dinheiro. Até porque, como eu falei, cada um tem uma percepção muito diferente da importância do dinheiro para si. Então, como chegar de uma maneira psicologicamente falando, como abordar o seu parceiro para que exista uma escuta positiva e que vocês consigam chegar a um acordo mútuo? A pior coisa, obviamente, e espero que vocês não façam isso, é chegar metendo o dedo na cara. Mas por que você gastou tanto dinheiro com tal coisa? Quando você faz isso, é óbvio que a outra pessoa vai entrar no modo defesa, modo guerra, né? E aí aquilo que era para ser uma comunicação com um propósito construtivo vira um negócio destrutivo. Daqui a pouco vocês começam a chamar. E aquela coisa, né? No começo do namoro a gente chama por bichinhos fofos e tal, de repente chamando por bichos que já não são tão fofos no meio das brigas. Isso não é legal. Então chegue numa comunicação que seja quais são os seus sonhos, o que você quer com o dinheiro. Então isso psicologicamente gera, nós não estamos falando do que você quer, o que nós queremos também, para criar uma questão de união entre as duas pessoas que estão nesse casal. Porque apontar o dedo na cara, de novo, gera afastamento, gera a pessoa vai se defender e isso vai virar uma briga. Então quais são os sonhos que a gente tem compartilhado, o que a gente quer na nossa vida, o que você quer, o que eu quero, colocar esses números na conta. É por isso que os casais acabam sendo mais ricos do que as pessoas solteiras, porque quando elas fazem isso bem feito, elas são insuperáveis, são duas cabeças que pensam melhor do que uma cabeça, obviamente, com um propósito em comum, então uma tende a ajudar a outra. Os casais, eles têm que se ver como um time. A partir do momento em que a questão financeira gera dois inimigos na mesma casa, cara, você tem muito problema. O divórcio é um deles, aí sim o divórcio é caro, e sim o divórcio, assim, quebra as duas pessoas, porque vão quebrar todos os planejamentos, cada um na sua casa, custar mais caro, enfim. Quando tem filho tem pensão e etc. Então é um custo muito grande, né? Claro, se chegar num ponto em que o divórcio é psicologicamente mais saudável, siga por esse caminho. Mas uma comunicação adequada, em que você chegue, pensem, coloquem juntos, projetem o futuro, quanto vai para cada caixinha, isso é para viagem, isso é para nosso sonho de comprar uma casa, e construindo juntos, cara, são duas contas ao invés de uma conta sozinho. É um planejamento conjunto ao invés de um planejamento isolado. Isso tem mais chance de dar certo e de ser alcançado mais rápido. Não à toa, como a gente viu no começo desse vídeo, os casais tendem a construir 4 vezes mais patrimônio do que os solteiros. Poxa, isso é muita coisa. Imagina que seu patrimônio solteiro é de 200 mil, né? 4 vezes isso é 800 mil. Então, de repente, casado, você aí pensando, eu não vou casar, esse negócio é muito caro, meu Deus. O que é muito caro, de fato, e eu sugiro, tem uma questão agora matemática puramente, é aqueles casais que casam, fazem uma festa além das condições financeiras e já começam a vida a dois em dívida. Isso vai gerar problemas psicológicos. Isso eu garanto que vai gerar brigas entre o casal. Começar com dívidas, não tem cérebro psicológico que aguente esse começo de relação e vai dar problema. Então é isso, gente. A comunicação adequada, falarem sobre os sonhos, colocarem na conta, pensarem nessa conta conjunta, mas também muito na individualidade, as contas de cada um individuais, e isso vai tornar um casal muito mais próspero. Por isso, esse vídeo foi criado aqui hoje. Tá bom? Então, prosperidade a todos vocês, que vocês casados aí só enriqueçam, e vocês solteiros também, mas pensem que não vão casar para ganhar mais dinheiro, isso é uma coisa tosca, mas
que talvez ter uma pessoa diferente do que vocês talvez imaginassem não é um problema na tua vida financeira e talvez seja até uma solução para ela.